A próxima doença, gente, é necrose asséptica da cabeça femoral. Vou pegar o apontador aqui. Então, é a morte asséptica, então sem processo infeccioso associado, da cabeça do fêmur. Que nós temos uma cabeça do fêmur em projeção crânio-caudal. Se fosse a pelve inteira, seria ventro-dorsal, porque nós estaríamos mostrando o corpo. Mas aqui, como é só articulação, é uma projeção crânio-caudal. Raio-x intracranial e sai caudal para atingir a placa. E nós temos os componentes da articulação coxofemoral, que são a pelve, que está cortada, né? Aqui é o corpo do ilho, acetábulo, pubis, corpo do isquio, tábua do isquio. E o acetábulo aqui, ele é a estrela dessa articulação, né? Sabe quando a gente vai pedir sorvete de massa, ou nós mesmos pegamos naquelas sorveterias que parecem self-service, que tem um scoop, aquela como se fosse uma colher de pegar sorvete? A articulação coxofemoral é do mesmo jeito. Aqui nós temos a margem ventral e aqui a margem dorsal. E ela encaixa aqui a cabeça como se fosse um encaixe de uma engrenagem mesmo, sabe? Todas as articulações funcionam desse jeito. É um encaixe perfeito para entrar o osso que vai ser distal. Então, como nós temos no paciente que está em posição quadrupedal, essa margem é ventral e essa dorsal, quando eles estão andando, essa margem aqui, que está atrás da cabeça femoral, isso aqui está tudo atrás da cabeça femoral, fazendo o encaixe. É uma imagem 2D de uma estrutura 3D, lembrem-se disso. Então, para o paciente ter a congruência dessa articulação, essa margem aqui tem que estar abraçando a cabeça femoral, para encaixar certinho. E aqui, né, vou deixar esquecer o fêmur também, que ele é muito importante aqui. Nós temos a cabeça femoral, o colo femoral, fossa trocantérica, trocânter maior, trocânter menor e a diáfise do fêmur em si. Lembrando, né, tecidos moles, então radiopacidade de tecidos moles, radiopacidade mineral. Aqui não temos nada radiotransparente porque não tem ar aparecendo, então aqui o osso é radiopaco, radiopacidade mineral. Tecidos moles também tem radiopacidade. Tecidos moles ou fluido, né, que muitas pessoas colocam no laudo. Aqui, gente, nós temos vários sinônimos, então, osteocondrite juvenil, necrose avascular da cabeça do fêmur, doença de Legg-Calvé-Perret. Então, nós temos vários nomes porque essas doenças são doenças que são investigadas há muito tempo. Então, se vocês forem parar para pensar, essas doenças que eu estou mostrando para vocês foram estudadas por veterinários na faculdade há 30 anos atrás. Então, é algo muito antigo, não é uma coisa que apareceu agora, igual a Covid-19. Isso aqui existe há muitos anos. Conforme os pesquisadores foram mudando, descobrindo melhor a causa, vai mudando o nome mesmo. Tem várias doenças que têm nomes antigos e vão atualizando. Então, os primeiros pesquisadores podem ter achado, não tenho certeza, tá? É só um exemplo, que era uma osteocondrite, né? Uma inflamação e degeneração juvenil, porque eram jovens. Aí veio um outro falando, não, a gente fez isso patológico, é uma necrose avascular, então por falta de vascularização. Então vai mudando o nome, é normal. Pesquisando em livros antigos ou qualquer outra fonte em outro idioma, vocês podem achar com outros nomes várias doenças dessas. Ela comete cães jovens de raças pequenas. Então, Yorkshire, Spitz, antes era muito Yorkshire e agora é muito Spitz. Pinscher, Chihuahua, mas é o que eu falo sempre, né? Não fiquem bitolados, é sempre cachorro pequeno. Vocês podem encontrar isso aqui em porte médio, já vi, mais de uma vez, tá? Então, um SRD caramelo com necrose asséptica da cabeça do fêmur, porque nós não sabemos se ele tem um avô Yorkshire e isso passou para ele. Aqui na necrose asséptica, nós temos o comprometimento do suprimento sanguíneo na epífise proximal do fêmur. Eu vou traduzir já para vocês. Eu só quero lembrar uma coisa. Lembra que eu falei da osteocondrose, OCD? Lá é uma disfunção da ossificação endocondral. Então, é de como aquele osso está sendo formado na epífise. Aqui é um comprometimento sanguíneo. Sanguíneo. São causas diferentes, tá? Então, aqui nas raças pequenas, nós temos um comprometimento do suprimento sanguíneo na epífise proximal do fêmur. Então, o sangue não está chegando na extremidade proximal do fêmur. Motivos? Tem várias hipóteses. Uma delas é que o fêmur de um Yorkshire é extremamente pequeno e é difícil que a vascularização chegue ali por vasos tão pequenos. Essa é uma das possibilidades. Bom, o osso subcondral sem vascularização sofre necrose. Nada sem sangue vai sobreviver. O osso está lá prejudicado, mas a cartilagem continua a crescer.
o osso tenta se revascularizar de qualquer jeito, fazendo o remodelamento ósseo. Então a cartilagem está lá crescendo normal. Lembrando que no OCD nós temos a cartilagem prejudicada e aqui nós não, nós temos a a cartilagem normal. E aí quem tenta desesperadamente se remodelar é o osso. Então não tem sangue, o osso subcondral sofre necrose. Ele tenta revascularizar, fazendo o remodelamento do osso, tentando forjar ali novos vasos sanguíneos, enquanto a cartilagem está saudável. Essa degeneração ela pode causar uma fratura na linha fisária, já que são cães jovens de raça pequena. Vamos para imagens. Gosto de imagens. Vamos lá. Aqui é um desenho bem explicativo de uma apostila. Nós temos a imagem A, B e C de uma articulação coxo-femoral. Então notem aqui o acetábulo, que é em forma de concha, né? Onde a cabeça femoral encaixa. Essa linha pontiaguda está mostrando o acetábulo que fica atrás da cabeça do fêmur, e essa aqui, bem delineada, é a margem do fêmur que a gente está vendo na nossa direção, né? Então, aqui uma cabeça femoral sem alterações. Ela é lisa, encaixa perfeitamente no acetábulo, o colo femoral está aqui saudável também, perfeito. Se eu tenho falha na vascularização, nós vemos áreas radiotransparentes lineares no osso subcondral. Lembrando que o osso subcondral é o osso abaixo da cartilagem. Por que é linear? Porque as áreas que não estão sendo supridas do jeito certo, né, pelos vasos sanguíneos, elas vão sofrer necrose a partir do momento que elas começam a perder sangue. E o vaso sanguíneo tem um trajeto linear. Então, basicamente, essas áreas lineares são as áreas onde os vasos sanguíneos não estão fazendo o seu trabalho ali vascularizando. É o trajeto do vaso sanguíneo. Então, aqui nós já vemos essas áreas radiotransparentes, né, escuras, em forma de linha. A cabeça começou a ficar irregular já. E na fase final nós temos o achatamento, né, não está mais redondo, achatou. E irregularidade da cabeça femoral após o remodelamento. O remodelamento, gente, basicamente é o osso tentando mudar a estrutura para permitir que os vasos sanguíneos se façam, né, façam uma nova vascularização e parem esse processo de morte das células do osso, né? O que não dá muito certo. A cabeça fica achatada e irregular e tem um aumento do espaço articular, olha só. Fica incongruente. Vamos para imagens radiográficas, que é uma imagem de teleradiologia. Então nós temos aqui, ó, essas áreas radiotransparentes lineares, ó, uma linha, outra linha, outra linha, topografia dos vasos sanguíneos que não estão vascularizando e é onde a necrose está começando. Aqui ele está normal. Tem uns pontinhos aqui, ó, umas áreas mais radiotransparentes, mas não se compara com o quanto aqui está importante. Então pode ser que, lembra que eu falei para vocês que as coisas pioram com o tempo? Pode ser que daqui a um mês aqui esteja semelhante a este outro lado. É uma doença que pode acontecer bilateral, mas geralmente é unilateral. Aqui, gente, é uma radiografia pegando a pelve. Eu cortei a parte de cima e de baixo para ficar em maior dimensão para vocês. Nós vemos a coxa femoral direita e a esquerda. O paciente, quando está na tela, ele está espelhado para a gente. Lembra que ele está de barriga para cima na mesa? Se ele está de barriga para cima na mesa, esse é o lado direito e este é o lado esquerdo, tá? Sendo que é totalmente ao contrário. O nosso lado direito é este, mas o lado direito do paciente é este. É sempre espelhado quando a gente vê de frente. E aqui a pelve, né, com as coxas femorais. Uma projeção ventre-dorsal de pelve. O raio-x entra no ventre do paciente e sai no dorso para atingir a placa. Outra projeção ventre-dorsal de pelve. Lado direito, lado esquerdo, sempre espelhado, né? Então, se o nosso lado direito está aqui, este é o esquerdo. Se o nosso lado esquerdo está aqui, esse é o direito. Aqui nós temos a afecção na coxa femoral esquerda. Então, olhem como deveria ser, né? Cabeça femoral bem encaixadinha, margem ventral do acetábulo, margem dorsal do acetábulo, cobrindo metade da cabeça femoral, perfeito. E aqui, olha, o acetábulo está aqui praticamente sem comportar a cabeça femoral, tem uma irregularidade da cabeça, áreas radiotransparentes. Eu vou tentar desenhar a cabeça para vocês, vamos ver se o PowerPoint permite. Seria mais ou menos isso. Olha a diferença, né, de como deveria ser. Então, nós temos aqui um caso já avançado. E o que é feito neste caso? Só uma curiosidade, né? A necrose séptica acontece em seres humanos também. Não sei se alguém que está assistindo a aula tem. Acontece, não é tão incomum assim.
No ser humano, como nós vivemos muitos anos, geralmente eles fazem uma descompressão da cabeça e do colo femoral. Eles fazem vários furinhos na cabeça do fêmur, quando ainda dá pra fazer isso, né, quando tá no começo, para tentar forçar essa revascularização e salvar a cabeça femoral, ao invés de colocar um implante ou uma placa, pino, não sei, não sou ortopedista de humano, mas é geralmente isso que eles fazem. Nos cães, lembrando que são cães geralmente pequenos, o cirurgião vem aqui e vai retirar a cabeça do fêmur. E sim, ele vai ficar sem a cabeça do fêmur. Geralmente nessa hora da aula as pessoas ficam chocadas. Ele vai ficar sem a cabeça do fêmur. E aí, depois dessa cirurgia, depois dele ficar, sim, fica flutuando, tá? Não fica encaixado, fica flutuando. A musculatura vai compensar. Lembrando que geralmente quando esses pacientes estão neste nível aqui, eles já têm uma perda muscular importante por poupar o membro. Então é muito importante que vocês indiquem fisioterapia para esse paciente, mudem o manejo. E ele vai, né, ter todo obviamente, né, o suporte medicamentoso após o procedimento cirúrgico. Mas sim, tira a cabeça femoral. Ok? Outra doença muito comum, mais comum que necrose séptica da cabeça femoral, é a displasia coxofemoral. Nós temos uma pelve em ventro dorsal, cabeça, né, e acetábulo direito, formando a articulação coxofemoral direita, cabeça e acetábulo esquerdo, formando a articulação coxofemoral esquerda. Então, lado direito, lado esquerdo, sempre virado, né, ao contrário pra gente que tá vendo pela tela. Lembre-se que o paciente está de barriga para cima, então esse é o lado direito dele e é o esquerdo. No começo dá um certo bug, mas depois a gente se acostuma. Ventre dorsal porque entra no ventre e sai no dorso até atingir a placa. Aqui nós temos radiopacidade mineral, então o osso é radiopaco. Radiopacidade de tecidos moles, só que tecidos moles ou fluido, tem gente que fala que é água também, né? Nós somos feitos de água praticamente. E aqui, radiopacidade de ar, aqui é o nada, aqui é a mesa, a única coisa radiotransparente da imagem. Vou voltar e explicar só uma coisa rapidamente para vocês, pessoal. Voltando, é sobre posicionamento. Vamos lá. Aqui é uma projeção médio-lateral do ombro. Para avaliar o ombro, nós pedimos a projeção médio-lateral e crânio-caudal, ou caldo-cranial. Crânio-caudal é uma posição de barriga para baixo na mesa e caldo cranial é de barriga para cima, esticando o braço para cima. Eu vou colocar uma imagem aqui de livro, só um segundo. Então aqui nós temos, eu coloquei de ponta cabeça o cachorro da imagem. A imagem colimada aqui no ombro do cachorro, em caldo cranial. Então entra caudal e sai cranial, mostrando o ombro do cachorro. Então vocês podem pedir uma projeção crânio-caudal ou caldo cranial, mas a projeção mais importante no caso que é a médio-lateral, que entra medial e sai lateral. O paciente fica nessa posição, focando só, né, fazendo a colimação apenas no ombro para ter esta imagem aqui. Já no caso da displasia do cotovelo, que é a técnica de imagem inicial para avaliar o cotovelo, nós pedimos também sempre 2 projeções no mínimo, que são crânio-caudal ou caldo cranial, que nós vemos aqui a crânio-caudal, mostrando a parte cranial do cotovelo aqui para cima. Então o feixe entra cranial e sai caudal para atingir a placa, ficando deste jeito, onde nós vemos aqui, por exemplo, o processo coronoide. Nós temos aqui a superfície articular, os epicôndilos, mais uma projeção, médio-lateral, que é esta aqui, entrando na face medial do membro, saindo na lateral e atingindo a placa, onde nós vemos aqui o processo ancônio, mais ou menos, né, um pouco sobreposto, processo coronoide medial, a superfície articular também. E para ver melhor o processo ancônio, nós temos a variação flexionada. Então, a gente flexiona o cotovelo para evidenciar o processo ancônio. Então, sempre que a gente for pedir um raio-x, gente, é basicamente uma fórmula, né? Abri o Word aqui para vocês, né? Só para vocês terem uma ideia. Como eu já mostrei na primeira aula, eu vou mostrar novamente. Então, vocês colocam no pedido a região. Então, por exemplo, cotovelo direito. Ou, lá, ombro esquerdo, joelho direito, carpo direito.
e as projeções que vocês querem, X e Y. No caso aqui, por exemplo, que eu dei o exemplo, né, de cotovelo, quero as projeções crânio caudal, pode ser caldo cranial também, você que sabe. Médio lateral, podendo ter também simples e com flexão. Como que eu coloco isso no pedido? Solicito a realização de radiografia de cotovelo direito nas projeções crânio caudal e médio lateral, simples e flexionada. Está em dúvida de como faz? Você pode fazer o seguinte: cotovelo direito, projeções a critério do radiologista. Qual que é o problema de pedir desse jeito? Se você enviar para o laboratório que o radiologista vai pegar um técnico, uma pessoa capacitada, eles vão saber quais são as melhores projeções. Caso vá para uma clínica em que uma pessoa aleatória vai radiografar, pode ser que eles passem o pé no tutor. Lembrando que a gente nunca pede membro torácico direito, a gente vai pedir articulação. Então, ou o ombro, ou o cotovelo, ou o carpo. Ok? Mesma coisa, eu quero fazer da pelve, então solicito radiografia da pelve em projeções ventro-dorsal, que é de barriga para cima, e látero-lateral, que é de lado. Aqui, gente, uma dica. Se a gente for fazer a avaliação lateral da pelve, lembra que o sacro que liga a pelve à coluna, vocês não precisam pedir radiografia de sacro junto. O sacro já vai ser visto na projeção de pelve nessas duas projeções aqui, tá? Então, conforme vocês forem tendo experiência, vocês impedem de fazer o tutor gastar 2 vezes com uma coisa só. Eu vou mostrar para vocês agora na parte de displasia. Então, parando de falar de projeção e requisição, vamos falar de displasia coxofemoral, que no final da parte que eu falo sobre isso, também vou explicar como vocês pedem novamente e por que vocês pedem deste jeito. Aqui, como eu já expliquei para vocês, radiografia ventre-dorsal de pelve. O que é uma displasia coxofemoral? É o desenvolvimento anormal das articulações coxofemorais. Lembra que a displasia de cotovelo é o desenvolvimento anormal da articulação do cotovelo? Mesma coisa aqui, só que em local diferente. Também de caráter genético e multifatorial. Então aqui o peso, eu falo de displasia coxofemoral, eu penso em labrador. O peso do labrador, o piso que o labrador fica, o jeito que o labrador é tratado vai mudar. Antigamente tinha muito em pastor alemão, porém eu acho que eles foram retirados da reprodução, grande parte deles. Aí, na minha rotina, o campeão de displasia é o labrador com o golden. Afeta principalmente raças grandes, mas também, né, como eu falei anteriormente, raças pequenas e gatos e cães SRD e cães pequenos, qualquer tipo de animal pode ter displasia, mas geralmente são raças grandes. Tipicamente bilateral, mas pode acontecer de forma unilateral. Eu já tive cães com displasia, já tive cães que eram bilateral e cães unilateral também. Aqui, gente, a avaliação das articulações coxofemorais é feita na rotina através da avaliação morfológica das estruturas. Eu falo isso por raio-x, tá? Mas a avaliação da articulação coxofemoral deve ser feita também no exame físico. Tem testes só para isso. Mas também há métodos baseados em mensurações. Então a gente mensura, a gente mede o quanto aquela articulação está saudável ou não, com o ângulo de Norberg e Penhip. Nos exercícios dessa aula de afecções do desenvolvimento, tem no feedback de uma das perguntas vídeos mostrando como isso é feito, tá? É um jeito bem específico de fazer a mensuração, principalmente o Penhip. Por que é legal a gente ter o diagnóstico de displasia deste cão? Porque, por exemplo, se for um animal muito jovem, é possível fazer abordagem cirúrgica para minimizar o estrago dessa displasia que ele herdou. Então, muitas vezes, quando a gente tem o diagnóstico de um paciente ainda com as linhas cisáreas abertas, dá para fazer abordagem na linha do pubis, ali que ainda não fechou, minimizando os estragos. Então, há jeitos legais de você impedir que esse animal tenha uma displasia tão importante no futuro. Então, digamos que você recebe um cão com predisposição à displasia coxofemoral. É possível indicar, por exemplo, o procedimento de sinfisiodese púbica juvenil. Basicamente um procedimento cirúrgico que envolve a fusão da sínfise púbica, que é aberta, né? Que fica entre uma hemipelve e a outra. Quando o cirurgião faz a eletrocauterização dessa linha, né, que está aberta, ele impede que essa área cresça e
faz com que apenas as outras áreas da pelve cresçam. Pesquisem, é bem interessante. Isso pode amenizar o ângulo da articulação coxofemoral. É um procedimento pouco invasivo, indicado, se eu não me engano, antes dos 5 ou 6 meses de idade, mas que pode fazer uma mudança drástica para melhor da vida desse paciente, ok? E aqui nós temos duas pelvis em ventrodorsal, sendo o direito aqui e o esquerdo aqui, mesma coisa aqui, direito e esquerdo. Aqui é uma imagem de livro, né? Sempre que eu pego uma doença específica que eu não posso garantir que o que eu tô vendo no meu trabalho é isso ou outra coisa, ou até queira mostrar uma peça saudável, geralmente eu pego de livro para mostrar para vocês. O livro tem a garantia que aquilo ali é doença X ou que está saudável. Aqui as coxas femorais ótimas. Vou tentar dar um zoom. A cabeça femoral bem lisinha, encaixada aqui no acetábulo, né, que é em formato de concha. Aqui é a margem ventral do acetábulo e aqui é a margem dorsal. Mesma coisa aqui, super saudável. Olha a diferença. Vou deixar assim. Onde aqui é saudável e aqui a cabeça femoral está fora do acetábulo, que mal é um acetábulo. Olha só como aqui é uma concha e aqui está reto, tem essa esclerose, que é esse aumento de radiopacidade, uma maior densidade do osso. O organismo entende que como ali tem um trauma repetitivo, é necessário deixar o osso mais denso. A cabeça femoral está para fora. Então, lembrando que esse paciente é quadrúpede, imagine quando ele está andando que essa articulação não tem esse apoio aqui no acetábulo, na margem dorsal. Mesma coisa aqui, está para fora. O centro da cabeça femoral é aqui, é mais ou menos até aqui que o acetábulo deveria estar abrangendo, mas não tem segurança nenhuma enquanto esse paciente anda. Uma displasia coxofemoral bem importante. Mesma coisa aqui. Que o colo femoral, que faz essa curva, é onde tem a inserção da cápsula articular, ele está espessado. A cabeça tem achatamento, tem osteoartrose começando aqui, um biquinho formando. Olha esse espaço articular. A cabeça femoral e a margem do acetábulo. Olha só como é grande o espaço articular, sendo que aqui ele é uma linhazinha. A gente avalia por essa parte aqui mais cranial. Aqui tem formação de osteófito também, está formando uma degeneração aqui também. Essa é uma projeção crânio-caudal da articulação coxo-femoral. Lembrando que se fosse a pelve, seria ventro-dorsal, porque nós estaríamos vendo o corpo do paciente. Então, aqui é uma incongruência entre a cabeça femoral e o acetábulo. Aqui uma subluxação ou luxação. Na verdade, gente, até ignore essa parte de subluxação. Nós, na radiografia, nós consideramos sempre luxação mesmo, tá? Subluxação é um termo que a gente não usa, por mais que tenha em alguns livros. Aqui, a cabeça femoral saiu do acetábulo, tá aqui em cima, ó. Ela deveria estar encaixada aqui embaixo, igual essa cabeça femoral. Então, a cabeça femoral saiu, o paciente vai andar, ele não tem articulação mais funcional. Aqui, mesma coisa, uma articulação normal, né? Com o acetábulo bonitinho, encaixando a cabeça femoral. E aqui o acetábulo totalmente, que a gente chama de raso. Algumas pessoas usam até arrasado, que é um termo que chega a ser engraçado. Raso, ele não tem como abraçar essa cabeça femoral que está achatada, com o osteófito formando. O colo femoral está espessado, né? Onde insere a cápsula articular. Quando tem instabilidade crônica, vai formando um osso mais espesso nessa região. Processo degenerativo também. Então, aqui é uma articulação coxofemoral totalmente disfuncional, né? Tem luxação da cabeça, da articulação coxofemoral deste paciente. Isso aqui que eu mostrei para vocês são articulações com displasia coxofemoral importante. Porém, no começo, um sinal precoce que nós vemos é a linha de Morgan, que é essa linhazinha branca aqui, bem discreta, uma linha radiopaca. O osso é radiopaco, mas essa linha ela é mais radiopaca ainda que o osso. Aqui, gente, é onde a cápsula articular abraça o colo femoral. Lembra que eu falei que aqui tem um espessamento do colo femoral, que é onde a cápsula insere? Conforme tem instabilidade, tem pressão aqui, tem estresse articular, vai formando esse colarinho aqui ao redor do colo femoral. É um sinal precoce de displasia coxofemoral. A displasia coxofemoral ela tem várias abordagens, depende do porte do cachorro, depende de muita coisa. Em caso de luxação, muitas vezes a cabeça também é amputada, como
necrose asséptica da cabeça femoral. Porém, hoje em dia nós temos implantes também de acetábulo. Não é tão comum na minha rotina, mas pode ser que você tenha bastante contato com isso. Isso aqui é uma prótese. Elas podem ser cimentadas, né, com cimento ósseo ou não cimentadas. Elas têm geralmente superfície porosa de titânio, né, visando a incorporação do implante pelo osso, que eles chamam de osteointegração. Então, muitas vezes, quando tem um prejuízo muito grande da articulação, aquele tem uma discreta... Aquele tem também... Discreta não, né? Tem alteração dessa coxa femoral também, ó, proliferação óssea aqui, esclerose aqui da margem, a cabeça femoral não está tão coberta. Então, por algum motivo, eles fizeram a cirurgia neste lado, colocando o implante. É uma coisa relativamente nova. E quando eu falo relativamente nova, é que não estava aqui há 20 anos atrás e é uma possibilidade de tratamento. E aqui, para o pedido de raio-x, né, a gente pede sempre 2 projeções ortogonais. Então, raio-x ventrodorsal de pelve e lateral de pelve. Lembra que eu falei que na lateral a gente vê o sacro também, para ver se tem doença degenerativa aqui em coluna lombosacra? Então, caso vocês não saibam se a dor é de coxa femoral, junta sacroiliaca ou coluna lombosacra, pedindo 2 projeções de pelve, vocês já tiram a dúvida de todas essas possibilidades, tá? Inclusive, em alguns locais, pega até os joelhos, podendo pegar outras alterações, igual aqui, luxação de patela, que é o próximo caso de doença articular que nós temos. Então, sempre 2 projeções, aqui ventrodorsal e lateral de pelve. Aqui no caso é uma lateral direita, D de direita. Se fosse lateral esquerda, seria LLE. Quer dizer que a lateral que está encostada na mesa é a direita, ok?